No capítulo 3 de Gênesis encontramos, infelizmente, o que tem sempre tido lugar no homem, quando Deus lhe confia qualquer responsabilidade. Vemos a desobediência e a queda. A sutileza do inimigo, escondido das nossas almas, entra em ação imediatamente. O seu primeiro efeito é a desconfiança que ele inspira ao homem a respeito de Deus. Em seguida, vêm as cobiças e a desobediência, a injúria completa feita à verdade e ao amor divino. O atrativo das afeições naturais sobre o homem, a consciência da nudez e da incapacidade, os esforços para esconder a si mesmo essa nudez, o temor de Deus que o leva a esconder-se dele, a impossibilidade de o conseguir, a disposição para se justificar à custa dos outros, mesmo até de Deus, daquilo que o homem é próprio, culpado, e depois não a bênção ou o restabelecimento do homem, não a bênção das promessas que lhe sejam feitas, mas sim o julgamento lançado sobre a serpente. E nesse julgamento, a promessa feita ao segundo Adão, homem Cristo vencedor, que em graça deve nascer do seio da fraqueza e da queda. É, com efeito, a semente da mulher, Cristo, que deve esmagar a cabeça da serpente. Note-se como são completas a queda do homem e a separação de Deus. O Senhor tinha-o abençoado abundantemente. Satanás sugere-lhe a ideia de que Deus lhe recusa as bênçãos mais excelentes, e isto por um espírito de ciúmes, com medo de que o homem seja mesmo semelhante a ele. O homem confia em Satanás como estando cheio de bondade por ele, mais do que Deus, que ele julga de harmonia com a mentira do inimigo. Crê em Satanás como se ele fosse verdadeiro, em lugar de crer em Deus, quando Satanás lhe diz que ele não morreria, embora Deus lhe tivesse dito que morreria. E por satisfazer as suas cobiças, rejeita Deus que o tinha abençoado. Não confiando em Deus, segue a sua própria vontade como o meio mais seguro de encontrar a felicidade, e é o que o homem faz ainda hoje. Veremos em Filipenses capítulo 2 com que plenitude a todos os respeitos o Senhor Jesus glorificou a Deus e se conduziu de uma maneira inteiramente oposta a Adão. Podemos notar ainda que Adão atuou assim para se exaltar a si mesmo, para ser como Deus, por usurpação. Precisamente o contrário de Cristo, que, estando na glória divina, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se aniquilou para se tornar semelhante ao homem, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Note-se, finalmente, como os esforços feitos para esconder a si mesmo o seu próprio pecado resultam vãos, desde que Deus esteja presente. Adão, que tinha tentado esconder a sua nudez, fala de si mesmo, na presença de Deus, como se não tivesse feito nada para se cobrir. E o mesmo se dá com todos os nossos esforços para justificarmos o que deve esconder o nosso pecado ou provar a nossa justiça. Aliás, o homem foge de diante de Deus, antes mesmo que Deus, na sua justiça, o expulse da sua presença e o prive da sua bênção. É preciso uma obra e uma justiça de Deus para cobrir o conhecimento do bem e do mal na desobediência. Como representante da raça, Adão não tem promessas. Não há para o primeiro Adão. Estão todas com o segundo Adão, a semente da mulher. O que se segue é o resultado presente da queda. Quanto ao governo de Deus, senta-se no domínio temporal, pronunciada sobre Adão e sobre a mulher, até que a morte, sob cujo poder eles tinham caído, se apoderasse deles. Havia, no entanto, um sinal de misericórdia mais profundas.
Deus veste-os de uma vestimenta para cobrir a sua nudez. Vestimenta essa que tinha a sua origem na morte, que tinha feito a sua entrada no mundo, mas na morte de outro ser, como substituto, morte que escondia, por conseguinte, os efeitos do pecado que a tinha introduzido. O homem já não estava nu, nem aos seus próprios olhos, nem aos olhos daquele que o via. O próprio Deus o tinha vestido. Adão reconhece que a vida subsiste ainda e que Eva é a mãe de todos os viventes. Testemunho obscuro, é verdade, mas real da sua fé, segundo me parece. Mas é justamente expulso do jardim, um exilado do paraíso de Deus, privado, a partir dali, da participação da árvore da vida, para que não possa perpetuar neste mundo uma vida de misérias e de sofrimentos. O caminho da árvore da vida é doravante inacessível ao homem, segundo a natureza. Como criatura de Deus, não há para o homem nenhum regresso possível ao paraíso e à inocência. Adão, já num estado de pecado e de afastamento de Deus, vem a ser o pai de uma raça que participa da sua condição. Seja qual for a condição particular da Eva, isto era a expressão do cumprimento da promessa da natureza, cumprimento que era impossível. O pecado e a morte estavam lá, e o julgamento da esperança, na promessa, ligada à natureza, tinha sido pronunciado. Adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Era a esperança da promessa, mas a esperança do seu cumprimento na natureza. Foi por isso que Caim teve de sair da presença de Jeová. Também o querubim, que é posto com a espada inflamada, ou os querubins, melhor dizendo, eu creio que os querubins representam sempre o governo e o poder judiciário. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos, deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.